Olá, querido amigo concurseiro e querida amiga concurseira. Chegou a hora de falarmos sobre o ciclo trigonométrico, circunferência trigonométrica, tá certo? Existem diversos nomes, mas que significam a mesma coisa e que trabalham com o mesmo objetivo, que é ensinar vocês a saber calcular ângulos em segundo, terceiro, quarto quadrante de um círculo trigonométrico, seno, cosseno, tangente, onde é positivo, onde é negativo, arcos negativos que vai de trás para frente, que vai no sentido horário, arcos normais que vai no sentido anti-horário e assim sucessivamente, arcos côngruos. Então são diversos assuntos que iremos abordar aqui e ao final da parte teórica resolveremos algumas questões, tá certo? Vamos iniciar falando então sobre esse ciclo trigonométrico, também conhecido como círculo trigonométrico, tá certo? Ou circunferência trigonométrica. Ela é uma representação gráfica que auxilia no cálculo das razões trigonométricas, especificamente falando, seno, cosseno e tangente. Óbvio, também ouvimos falar muito por aí em cotangente, cossecante, secante, tá certo? Mas é basicamente seno, cosseno e tangente. Temos um círculo trigonométrico e aí nós temos um centro. Nós podemos dividi-lo em 4 partes que chamaremos de quadrantes. Então teremos o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Fora isso, nós podemos pensar onde que está o seno, onde que está o cosseno e onde está a tangente, que eu vou trabalhar basicamente com esses 3 itens, de um ângulo. Vamos pegar, por exemplo, este ponto aqui. Quanto que vale o cosseno dele? Para eu saber o cosseno, eu tenho que olhar na horizontal. Então, o cosseno dele está aqui. E o seno dele está neste ponto aqui. E a tangente? Para calcular a tangente, eu tenho que sempre passar uma perpendicular a esse eixo aqui, ou seja, uma reta tangente ao círculo nesse ponto. Então, ela é perpendicular a esse eixo que está aqui, que também é o nosso eixo dos cossenos. E a nossa tangente, ela parte do centro e passa pelo ponto, que é o ângulo em questão. Então, seria exatamente aqui. Essa seria a nossa tangente. Bom, pensem comigo. O meu círculo trigonométrico, ele é dividido em um círculo de raio 1. Logo, isso aqui é o meu centro 0, 0. Aqui vale 1, aqui vale menos 1, aqui vale menos 1 e aqui vale 1. Então, as variações, tanto para o seno quanto para o cosseno, vão de 0, de menos 1 até 1. Já para a tangente não tem limite, ela pode ir para infinito. Porém, existem 2 pontos onde a tangente não vai existir, que já já nós estudaremos, tá certo? Mas, para começo de conversa aqui, vamos falar um pouquinho sobre um seno. O seno de um ângulo, que é olhar no eixo da vertical, conforme nós vimos ali. O seno de um ângulo, nós temos isso daqui, correto? Ele pode ser positivo ou ele pode ser negativo. Lembrando que o nosso ciclo trigonométrico ele vai de 0 a 360. O seno pode ser positivo ou o seno pode ser negativo. Como que eu sei quando que o seno é positivo e quando que o cosseno é positivo, quando que a tangente é positiva e assim sucessivamente? Pensa comigo, seno lembra uma pessoa que está sem sono, correto? Se o seno lembra uma pessoa que está sem sono, então ela tende a ficar aí, acordada. Se ela está sem sono, ela tende a ficar acordada. Portanto, que bonitinho. O seno, ele é positivo no primeiro e no segundo quadrante, e ele é negativo no terceiro e no quarto quadrante. O seno também dá 0 neste ângulo aqui, que é os 180 graus, e o seno também vale 0 nesse ângulo aqui, que é 0 graus e 360 graus. Então, o seno vale 0 exatamente aí. Agora, depois que vimos uma pessoa que está sem sono, que lembra seno, nós vamos ver uma pessoa que está com sono. Com sono. Com sono lembra o quê? Não lembra cosseno? Se com sono lembra cosseno, todo mundo que está com sono quer fazer o quê?
todo mundo que está com sono quer deitar. Se todo mundo que está com sono quer deitar, ó, com sono, cosseno. Então, dividindo-se aqui em quadrantes, o cosseno ele é positivo no primeiro e no quarto, negativo no segundo e no terceiro. E onde que o cosseno vale zero? Aqui em cima, que é no 90 graus, e aqui embaixo, que é no 270 graus. Então, o cosseno vale zero no 90 e no 270, o seno vale zero no 0 e no 180, se vale no 0, também vale, obviamente, no 360. Tá bom, então vimos o seno e o cosseno. Pô, o seno sem sono, cosseno com sono. E a tangente? A tangente é como se eu fizesse um jogo de sinal entre o seno e o cosseno. Como assim o jogo de sinal entre o seno e o cosseno? Olha para esses dois aí. Vamos pensar aqui na tangente. Ó. Mais com mais dá mais. Mais com menos dá menos. Menos com menos dá mais. E menos com mais dá menos. Então a tangente ela é positiva no primeiro e no terceiro e negativa no segundo e no quarto. Por que ela é positiva no primeiro e no terceiro? Porque ela tem que fazer isso, ó. Então tudo que vai daqui para cima é positivo. Tudo que vai daqui para baixo é negativo. Então, se ela tem que passar pelo centro que está aqui, ó, todos esses ângulos aqui passam pelo centro. Os que estão, por exemplo, aqui, ó, passam pelo centro, mas ele vem atingir a reta tangente aqui embaixo. Então, por isso que ele é negativo, tá bom? Mas, fora isso, existem dois pontos onde a tangente ela não existe, que é exatamente aqui, ó. Aqui e aqui. Por quê? Porque ela não tem que passar pelo centro. Se ela passar pelo centro e passar por esse ponto, ó, ela vai virar uma paralela a esse eixo. Então, não vai admitir tangente. Então, não existe tangente em onde? Em 90 graus e 270 graus. Tá certo? Então, não existe tangente aí. Fora isso, gente, vocês têm que pensar no seguinte. Vocês terão alguns ângulos bem notáveis, tá? Que é 0, 90, 180, eu já até comentei eles aí, ó, 270 e o 360. Como que eu sei marcar o ângulo, por exemplo, um ângulo de 30 graus? Eu marco sempre no sentido anti-horário, então eu vou abrir 30 graus aqui e marcar. Então aqui está o meu 30 graus. Se eu quisesse calcular o seno desse 30 graus, eu viria para esse eixo aqui. Se eu quisesse calcular o cosseno de 30 graus, eu viria para esse eixo daqui, tá certo? Bom, então temos esses ângulos especiais, 0, 90, 180, 270 e 360. Continuando aqui, então, olha só, chegou a hora de falarmos de arcos e ângulos. Poxa, nós vamos chamar aqui medida de grau, tá certo? Grau, 1 grau, ele é 1/360 avos de uma circunferência. Portanto, por isso que no nosso círculo trigonométrico, eu falei para vocês, vai de 0 até 360. Temos também alguns submúltiplos do grau. Quem são submúltiplos do grau? São medidas que são menores do que 1 grau. E essas medidas são chamadas também, olha só que legal, de minuto e de segundo, onde 1 grau ele é igual a 60 minutos. E 1 minuto ele é igual a 60 segundos. É como se fosse um sistema aqui, ó, igual vocês aprenderam no sistema de tempo, no sistema de horas. Porém, aqui é outra medida, é outra unidade de medida. É a unidade de medida de grau, então não vão confundir isso, tá certo? Aqui eu só coloquei isso daqui para vocês saberem que existem submúltiplos do grau, que é minutos e segundos, e também assemelha-se muito à resolução através da forma do sistema de medida de tempo, de horas, minutos e segundos. Até os nomes, ó, minutos e segundos. Sempre de 60 em 60. Mas uma medida não tem nada a ver com a outra. Uma medida é de tempo e essa daqui é medida de grau, tá certo? Para medir ângulo. Bom, fora isso, temos um muito importante na trigonometria, que é quando a gente fala em radianos. Radianos é o seguinte, como que a gente sabe quanto que tem? A medida de um arco, então, em radianos, ela é a razão entre o comprimento do arco e o raio da circunferência sobre a qual o arco está determinado. Caraca, não entendi nada disso.
Tudo bem, não tem problema. O que eu quero que vocês gravem aqui é o seguinte, ó. Isso. Isso é o que eu quero que vocês gravem. O resto, meu querido, a gente dá um jeito. Para tudo se dá um jeito, né? Para quase tudo. Então, gravem isso daqui, ó, que 360 graus equivale a 2π radianos, 2π rad. Então, se nós temos um círculo trigonométrico, aqui, olha só, nós temos aqui 0 graus, 90 graus, 180 graus, 270 graus e 360 graus. Nós também podemos ter em radiano. Quem seria em radiano? Não falei que 360 graus será 2π? Sim, então aqui nós teremos 2π. O zero em radianos continua sendo zero. Isso não muda em nenhum lugar. Continua sendo zero. O 180 não é metade de 360? Então quanto que é a metade de π? A metade de 2π, perdão, já até falei. A metade de 2π vai ser π. Tá certo? Então o valor de 180 graus será π. Pô, e 90? 90 não é a metade do 180? Então será π sobre 2. E 270? Pô, 270 é o quê? É eu acrescentar π sobre 2 em cima de π. Então isso dá 3π sobre 2. Esses arcos são transformáveis de radianos para graus e vice-versa. Então, o que vocês têm que saber é o quê? Que o 360 graus dá 2π. O resto, meu querido, se você não souber, não tem problema, porque você pode fazer conversão de um para o outro. Como assim converter? Fazer conversão. Fazer conversão é você estar em um tipo e querer levar para o outro. Por exemplo, se eu quiser converter de graus para radianos. Para converter de graus para radianos, basta com que você utilize uma regra de 3 simples. Como assim uma regra de 3 simples? Basicamente isso daqui, ó. Vamos converter 150 para radianos. Nós sabemos o quê? Nós sabemos que 360 graus representa 2π radianos, tá? Então, 150 graus vai representar x. Multiplicando cruzado, temos que 360x é igual a 150 vezes 2π. Então, x vai ser igual a 300π sobre 360. Corta o zero, sobrou 30 por 36. Eu vou dividir isso daqui por 6. Então, x vai ser igual a 5π sobre 6. Dá para dividir mais? Não. Então, chegamos ao resultado final. Sendo assim, 150 graus equivale a 5π sobre 6. E agora, para a gente fazer o contrário? Como assim para a gente fazer o contrário? Para a gente converter de radianos para graus. Olha só, nós não temos isso daqui, já está em radianos e eu quero levar para graus. Então, basta eu fazer o seguinte. Eu substituo o π por... O π vale quanto? O π não vale 180? 2π é igual a 360. 2π é igual a 360. Então, π é 180. Então, fica 3 vezes 180 dividido por 2. Cortou, cortou. Dá 3 vezes 90. 3 vezes 90, 270. Então, 3π sobre 2, ele é equivalente a 270 graus. Tá certo? Olha, voltando um pouquinho nesse que eu coloquei 5π sobre 6 aqui, ó. Por que eu não dividi mais? Por que eu não peguei e fiz essa continha de 300 dividido por 360 e coloquei com vírgula? Porque a gente não utiliza assim. Nós devemos sempre deixar ele na forma irredutível, na forma de fração irredutível, tá certo? Então é isso que é feito para converter graus para radianos e radianos para graus. Sempre é feito dessa forma? Sim, sempre é feito dessa forma. Daí fica a critério de vocês fazer o quê? Um manejo para ficar mais simples ou não. Eu já tenho decorado na minha cabeça diversos ângulos, então eu uso eles para os padrões, tá?
Que aí a gente vai pensar em fazer, pô, será que eu vou ter que fazer toda vez essa conversão, montar a regra de 3? Não, é o que eu vou tentar ensinar para vocês agora, só que de uma maneira mais direta, que é a forma que eu utilizo para encontrar os ângulos aqui nessa parte da trigonometria. Vamos ver? Então, olha só. Um ângulo de 120 graus equivale a quantos radianos? Bom, eu coloco sempre assim, ó. 180. Eu sei que aqui tem π. E aí aqui eu coloco o meu ângulo. Qual ângulo? O ângulo que eu quero, o quê? O ângulo que eu quero converter, tá? Pô, nesse caso aí, quantos que é o ângulo que eu quero converter? Não é 120? Tá. Então ele vale 120. Então dá 120 sobre 180. E aí, ó, pronto. Já faz direto, dá 12 sobre 18. Dá para dividir de novo aqui por 6. Então dá 2π sobre 3, tá certo? E um ângulo de 5π sobre 4 radiano equivale a quantos graus? Cara, aí ó, pensa, aí você vai fazer de novo aquilo lá, ó. Aqui eu já jogo direto para 180. Então dá 45. Então é 45 vezes 4, dá 225. A forma com que eu falei para vocês que eu utilizo para ser mais fácil de pensar nisso daí é utilizando-se dos próximos quadrantes, que nós já vamos aprender isso, mas já vou adiantando para vocês. Eu lembro que eu falei que temos primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante? Todo ângulo, ele tem um correspondente nos outros quadrantes. Nós podemos fazer esta tal correspondência aí, exceto pelo fato de ter sinais diferentes, quando for calcular seno, cosseno, tangente, mas isso daí é um outro assunto para uma outra história. Tá? Mas o que eu quero lembrar para falar para vocês é o seguinte: todo ângulo vai ter 4 representações. Ele e mais 3. Isso na primeira volta, porque tem infinitas voltas. Mas é um outro assunto também. Enfim, o que eu quero dizer aqui para vocês? Esse ângulo aqui, ó, 5π sobre 4, eu já saberia que ele estava no terceiro quadrante e é um dos ângulos aí, ó, que se reduzir para o primeiro, chega em 45. Pô, será? Ó, 45. Aqui dá 225. E no segundo quadrante, quanto que é ele, então? No segundo quadrante, ele seria 135. E no segundo... E, poxa, e em radianos? Aqui ele não tinha dado 5π sobre 4? Aqui ele seria 3π sobre 4, e nesse primeiro seria π sobre 4, tá certo? Eu já saberia fazer de cara isso aqui, só que eu não posso falar agora, porque senão eu vou colocar o burro na frente da carroça, porque eu vou falar desse daí já, quando eu estiver falando da segunda, terceira e quarta volta, tá certo? Que é exatamente agora. Então, segunda, terceira e quarta volta, não, perdão, era segunda, terceira e quarto quadrante. É encontrar cada um desses ângulos no segundo, terceiro e quarto quadrante. Agora chegou a hora de eu falar para vocês. Vocês lembram dos ângulos notáveis da trigonometria no triângulo retângulo? Que é aqueles da tabelinha, aquela tabelinha famosa lá que vocês são obrigados a conhecer, que são 30, 45 e 60? Pois é, aqui aumenta-se esses valores. Para quais? Os correspondentes desses daí no segundo, terceiro e quarto quadrante e nos subsequentes. Fora isso ainda, você tem que pensar nesses daí para segunda volta, terceira volta, quarta volta e na parte deles negativa, tá certo? Sem contar que tem os das extremidades que vocês também precisam conhecer. Então vou passar aqui, ó, esses valores para vocês agora, tá bom? Acompanhem comigo. Era 30, 45, 60, beleza? Bom, só que fora isso, vocês também têm que conhecer, ó, para seno, cosseno e tangente. Fora isso, eu vou falar para vocês, vocês também têm que lembrar do 90, do 180, 270 e 360. Não vai nem ter espaço aqui, ó. Mas eu quero só falar para vocês desses ângulos aí. Poxa, o seno de 30, meio, seno de 45, raiz de 2 por 2, seno de 60, raiz de 3 por 2. O seno de 90,
1, seno de 180, 0, seno de 270, menos 1, seno de 360, 0. O cosseno de 30, raiz de 3 por 2, cosseno de 45, raiz de 2 por 2, cosseno de 60, meio. Cosseno de 90, 0, cosseno de 180, menos 1, cosseno de 270, 0, cosseno de 360, 1. Tangente de 30, raiz de 3 por 3, tangente de 45, 1, tangente de 60, raiz de 3, tangente de 90, não existe, tangente de 180, 0, tangente de 270, também não existe, tangente de 360, vou colocar aqui, ó, mas vai ser 0. Fora isso, tem um ângulo também de 0 graus. Pô, mas 0 graus vai estar tudo 0. Aí que você se engana. O seno de 0 vale 0. O cosseno de 0 vale 1. A tangente de 0 vale 0. Tá? Mas o cosseno de 0 vale 1. Então, esses são ângulos notáveis. Pô, mas o que isso daí tem a ver comigo? O que eu tenho que pensar em saber de tudo isso daí? Porque tem as representações no segundo, terceiro e quarto quadrante. Lembra que eu comentei com vocês que tem 4 possíveis? Para eu pensar nessas representações aqui, então, se eu tenho um ângulo aqui no primeiro quadrante que eu vou chamar de x, o correspondente dele no segundo quadrante é 180 menos x. No terceiro quadrante será 180 mais x. E no quarto quadrante será 360 menos x. E se eles estiverem radiano? Porque isso é para graus. Isso aqui é tudo em graus. E se ele estiver irradiando? Cara, mesma coisa. Só que aí vai ser o quê? 180 não é π? Então é π menos x. Aqui será π mais x. E 360 será 2π menos x. Quer um exemplo? Olha só. Se aqui o meu ângulo do primeiro quadrante fosse o 45, que é aquele caso que eu citei para vocês ali atrás. Como que ficaria no segundo quadrante? No segundo quadrante, o correspondente seria 180 menos 45, que dá 135. E no terceiro quadrante, seria 180 mais 45, que dá 225. E no quarto quadrante, 360 menos 45, que dá 315. Então, todos os correspondentes aqui do 45 são esses daqui. Pô, então quer dizer que é o seguinte, vamos pensar no seno. Quanto que é o seno de 135? 135 está em qual quadrante? Seno 135 está no segundo. O seno no segundo quadrante, ele é positivo ou ele é negativo? Ó, lembra? Seno, cosseno, tangente. O seno no segundo quadrante, ele é positivo. Só que eu não consigo encontrar o seno de 135. Seno de 135 é a mesma coisa que o seno de 180 para calcular no primeiro quadrante agora, ó. Seno de 135 é a mesma coisa que o seno de 180 menos seno de 135. 180 menos 135, que aí vai dar o seno de 45. Só que no segundo quadrante, todos eles são positivos para o seno. Beleza. E se fosse o seno, se eu quisesse encontrar o seno de 225? Agora, para eu encontrar o valor dele, eu tenho que pensar, pô, ele está no terceiro quadrante. Terceiro quadrante, o seno é negativo, então ele é menos. Menos alguma coisa. Mas menos quem? O seno de quem? De 225 menos 180. E aí, isso daqui vai dar 45. Mas você não falou para mim, Mário, que era 180 mais x? Sim, é 180 mais x se eu tiver o do primeiro quadrante e quiser encontrar os correspondentes. Agora, se eu estou aqui no terceiro quadrante e quero reduzir ao primeiro quadrante, eu faço o ângulo que eu tenho menos 180. Se eu estou aqui, ó, se
Se eu estou aqui no segundo quadrante e quero encontrar o correspondente no primeiro, eu faço 180 menos esse ângulo. E se eu estou aqui no quarto quadrante e quero encontrar o correspondente no primeiro, eu faço 360 menos o ângulo do quarto quadrante. O único que vai ser diferente, tanto se eu estiver no primeiro e quiser os demais, ou se eu estiver nos demais e quiser o primeiro, o único que vai ser diferente vai ser esse para o terceiro quadrante. Por quê? Se eu tenho um ângulo do primeiro quadrante e quero um do terceiro, eu faço 180 mais esse ângulo do primeiro. Agora, se eu já estou no terceiro quadrante e quero um ângulo do primeiro quadrante, aí eu faço o ângulo do terceiro menos 180. É assim que eu localizo os correspondentes no segundo, terceiro e quarto quadrantes. E tudo isso que eu estou fazendo aqui em ângulo também vale para radiano, só que aí você tem que trabalhar com continha de fração, tá? Por exemplo, quem será que é? Aliás, 3 ângulos aqui notáveis no primeiro quadrante, você já tem que saber. 30, 45 e 60. 30, 45 e 60. Pô, você não vai ficar fazendo aquela conversãozinha que eu ensinei vocês, regra de 3, em todos eles para saber em radianos. 30, π sobre 6. 45, π sobre 4. 60, π sobre 3. Tá. Como que eu pego o 60 no segundo quadrante do π sobre 3? 2π sobre 3. É 1 a menos do que esse. E no terceiro quadrante? É 1 a mais do que esse. Então, 4π sobre 3. E no quarto quadrante? É o dobro desse menos 1. Então, 3 vezes 2, 6, menos 1, 5. Então, 5π sobre 3. Todos eles são assim? Sim, o 45, que é o π sobre 4, no segundo quadrante, vai ser o quê? Não tem 4 no denominador? Então, ele é 3π sobre 4. No terceiro quadrante, ele vai ser 5π sobre 4. E no quarto quadrante, o dobro menos 1. O dobro de 4, 8. Menos 1, 7. Então, 7π sobre 4. E o de 30, que é π sobre 6? Π sobre 6 vem para cá. 5π sobre 6. E vem para o terceiro, o quê? 7π sobre 6. E vem para o quarto, o quê? 6 mais 6, 12. Menos 1, 11. Então, 11π sobre 6. Assim eu consigo decorar de cabeça já qual que é cada um deles, respectivamente, no segundo, terceiro e quarto quadrantes e fazer estas conversões devidas aí, tá certo? Bom, continuando então. Arcos côngruos. O que será que nós vamos ver em arcos côngruos? Arcos côngruos são arcos no círculo trigonométrico que possuem origem e extremidade iguais, porém estão em outras voltas. Olha só, pessoal, pensem comigo. Nós temos a primeira volta do nosso círculo trigonométrico, que vai aí de 0 até 360. Só que os ângulos não param por aí. Eu posso ter ângulo de outras voltas. Por exemplo, dá mais do que uma volta completa. Vocês nunca ouviram falar aí numa manobra aí de skate aí, ou de surf de 2 giros, ou 720 graus? Ou mais, ou 900 graus, um aéreo 900 graus? Então, são acima de uma volta, são mais do que uma volta. E aí a gente tem que encontrar quem será o correspondente desse arco aí, que é maior do que uma volta, na primeira volta. A gente tem que reduzir esse ângulo, ou esse arco, para a primeira volta. E para fazer isso é bem simples. Basta você pegar e dividir o ângulo por 360, se estiver em graus. Ou dividir por 2π, se estiver em radianos, tá certo? Será que é só isso? Vamos ver? Olha só. Bom, vamos pegar aqui, ó, 1690 graus. Quantas voltas completas será que ele dá? E em qual quadrante ele vai parar? É só fazer 1690 dividido por 360. Vamos pegar tudo. Quantas vezes será?
4. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 6, 24. Vão 2. 4 vezes 3, 12. Mais 2, 14. Então, sobra 0. 9 menos 4, 5. 6 menos 4, 2 e 0. Portanto, olha só o que nós temos aqui. Nós temos 250 graus. Não dá mais para baixar ninguém, acabou. Eu não vou colocar vírgula. Isso significa que um ângulo de 1690 graus, ele dá 4 voltas completas mais 250 graus. Então, no nosso círculo trigonométrico, é como se nós tivéssemos isso daqui, ó. Ele sai daqui, ó, do ponto de partida, ele dá 1, 2, 3, 4 voltas completas mais 250 graus. E aí ele vai parar no terceiro quadrante. Por que eu sei que ele para no terceiro quadrante? Porque é só você pegar e saber, ó, pô, primeiro quadrante de 0 a 90. Segundo quadrante de 90 a 180. Terceiro quadrante de 180 a 270. E o quarto quadrante de 270 a 360 graus. E aí você sabe que ele vai ficar desta forma. Poxa, e o 22π sobre 5 radianos? Será que ele vai ter mais do que uma volta? É claro que ele vai ter mais do que uma volta. Por que ele vai ter mais do que uma volta? Porque, olha só, uma volta é quanto? 2π, certo? Duas voltas, então, a primeira volta. Segunda volta, 4π. Terceira volta, 6π. Quarta volta, 8π. E assim, por diante. Mas ali eu tenho 22π sobre 5, ó, 22π sobre 5. Você concorda comigo que 22π sobre 5 é a mesma coisa que 20π sobre 5 mais 2π sobre 5? O que eu fiz aqui? Eu fiz nada mais, nada menos do que abrir o 22π para 20π mais 2π. Mas foi aleatório a escolha de 20π mais 2π? Não, não foi nada aleatório. Foi o quê? Tudo planejado. Por quê? 20 dividido por 5 dá 4. Então aqui dá 4π mais 2π sobre 5. Consequentemente, 22π sobre 5, ele não está na primeira volta, ele está bem acima, tá? Porque na primeira volta seria aqui, ó, até 10π sobre 5, que 10π sobre 5 dá 2π, que é uma volta completa. 4π, ele está na uma volta dá 2π, duas voltas, 4π. Então ele deu duas voltas mais 2π sobre 5. 2π sobre 5 é um pouquinho menos que a metade de π. Então, ele está no primeiro quadrante. Ele está no primeiro quadrante. Então, o que vai acontecer aí? Nós vamos localizar ele no primeiro quadrante. Mas que ângulo que é o 2π sobre 5? Aí o que você poderia fazer é o quê? Agora é substituir, ó. 2 vezes 180 dividido por 5. Eu vou dividir 180 por 5, vai dar 36. Vezes 2, 72. Então, o 22π sobre 5, ele dá duas voltas completas e para no ângulo de 72 graus. Então, ele vai estar no primeiro quadrante, porque o primeiro quadrante vai de 0 até 90 graus, tá certo? Agora, vamos analisar o seguinte. Se você já quisesse fazer logo de cara essa conversão aqui, ó, de 22π sobre 5 de radianos para graus. Aí você já poderia fazer direto, ó, 22 vezes 180 dividido por 5. E aí você acharia aqui, ó, 36 e faria 22 vezes 36. Você veria que seria um ângulo acima do primeiro quadrante. Mas quanto acima do primeiro quadrante? Seria do primeiro quadrante não, da primeira volta. Seria duas voltas completas mais 72 graus, ou seja, 360 mais 360 mais 72. E aí seria o ângulo 22π sobre 5, só que em graus em vez de radianos.
Bom, pessoal, vamos encerrar essa aula por aqui e nós teremos as questões referentes a este assunto, tá certo? Então, na aula sequente, teremos as questões que falam sobre o ciclo trigonométrico. Então, não deixe de conferir. Grande abraço e até lá!